Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo nessa primeira aula dessa jornada da Mulher Valiosa. Hoje a gente vai falar sobre qual é a percepção da realidade. Qual é a sua percepção da realidade? Como é que você enxerga a realidade? A realidade realmente existe, não existe? A gente vai falar sobre isso. E por que a gente vai estar... Eu estou chamando essa jornada, de jornada da Mulher Valiosa, porque eu acredito que quando a gente nos enxerga, a gente se enxerga como valiosa, a gente consegue enxergar o outro, consegue enxergar ao nosso redor e a gente consegue também entender os 4 processos que eu vou estar explicando para vocês de uma forma bem sucinta, mas que vai fazer grande diferença na sua vida. Grande diferença como você age no mundo, como você pensa, como você reage, como você sente e percebe e vai ter a clareza de poder se adequar às questões emocionais. Você vai poder ter a clareza de entender quando você está dependente ou independente, se você está independente ou independente. Enfim, a gente vai começar hoje falando sobre a questão da percepção da realidade. E aí eu gostaria que você abrisse bem a sua mente nesse processo dessas 4 aulas, para que você possa, sim, aproveitar ao máximo e entender que esse tipo de abordagem, talvez ela não tenha sido nem passado pela sua cabeça, assim como na minha também não foi. Só que isso vai fazer a diferença em quanto você, como ser humano, quanto você agindo na vida, quanto você sendo quem você é ou não. Você vai se perceber e vai machucar um pouquinho, sabe? Vai doer um pouquinho, vai tirar algumas casquinhas e vai formar algumas feridas, mas elas vão se cicatrizar, tá? Então fica tranquila, fica bem sossegada, absorva todo esse conhecimento e entenda que isso é o primeiro passo dessa jornada, é o primeiro passo para você poder caminhar ao encontro da pessoa mais importante da sua vida, tá? Que até o final desse programa, dessa jornada, você vai entender, tá bom? Então vamos lá. Qual a sua percepção da realidade, né? Primeira coisa que você tem que entender é que quem rege a sua percepção da realidade é o seu pensar, sentir e agir. Então eu penso, eu sinto e eu reajo. E eu ajo, né? Vou colocar ajo, não reajo, eu ajo. É sempre pensar, sentir e agir sobre determinada situação, sobre alguma coisa, certo? Quantas realidades realmente existem? Quantas coisas, quantas situações, o que realmente é fato naquela situação? Quantas realidades existem? Você já parou para pensar? Será que a realidade que você vê, ela realmente é aquilo que está acontecendo? Né? Não, não é, tá? Existe a sua realidade, a minha realidade e a realidade como ela é. Tá, e como é a realidade? Como é que eu vou conseguir entender isso? Na verdade, você só vai entender isso a partir do momento que você começar a abrir a sua mente, tá? A você abrir os referenciais. E isso eu vou explicar nos próximos vídeos e até mesmo nesse aqui no finalzinho. Mas vamos entender exatamente como é que vai se dar essa percepção da realidade na nossa mente. Porque tá tudo aqui. Como é que a gente percebe essa realidade? A partir do nosso ponto de vista, tá? A partir do nosso ponto de vista, a gente vai ter um jeito de enxergar aquilo que está na nossa frente. E percebe o que eu estou dizendo para você? Aquilo que está na nossa frente. Então, por exemplo, eu tenho aqui este objeto. E aí, dentro do meu ponto de vista, eu vou dizer, esse objeto, ele é preto acinzentado. E eu tô aqui olhando para ele, estou na frente dele, está na minha frente. Você está na frente dele, você está dizendo para mim, não, Alessandra, ele não é só preto acinzentado. Eu vou falar, não, ele é preto acinzentado. Tenho certeza, eu tô olhando para ele, tô vendo. Então, esse é o meu ponto de vista. Aí, com essa reflexão, imagine o seguinte, quantas coisas você faz na vida olhando somente pelo seu ponto de vista e acreditando que é certo? Quantas? E a questão é, esse ponto de vista
ele é real? Ele é a realidade? Ou ele é a minha percepção da realidade? O que acontece? Que esse ponto de vista, ele vai ter 3, vamos você tem mais, tá? Mas eu vou colocar aqui 3 para a gente poder estar entendendo de uma forma mais didática. Ele vai ter 3 nuances para nós. A gente vai aprender de 3 formas, a gente vai desenvolver, a palavra acho que melhor é desenvolver. A gente vai desenvolver esse ponto de vista a partir de 3 circunstâncias. A do natural. O que é o natural ali? O natural é aquilo que é natural. Por exemplo, seria natural eu estar olhando, você está olhando para cá e eu olhar para você do que você está falando e eu vir aqui e falar, é verdade, né? Tá certo, tem 2 cores aqui, tem o vermelho e tem o preto. Isso é o natural, isso é o aberto. É a pessoa que ela é aberta, que ela se desenvolve, que ela vai. É quando você está aberta, não a pessoa, você está, porque você vai estar assim de algumas maneiras, de algumas formas na vida, tá? Em algumas circunstâncias, algumas situações. O adquirido. O que é o adquirido? Aqui é onde o bicho pega. Por quê? Porque o adquirido, ele vai vir a partir dos valores do meio, dos seus valores, dos valores que o meio te entregou. O seu meio lá, quando desde que você nasceu, enfim, né, até hoje. O meio é esse ponto de vista. Das suas experiências, então do que aconteceu lá no meio, das experiências que você tem registrado em você. Dos traumas emocionais, aí começa a ficar mais complicado. Então, por exemplo, eu tive um processo na minha infância e aquilo me gerou um trauma. Aquele trauma, ele me fez ter o quê? Alguns mecanismos de defesa, de defesa que a gente vai conversar lá na frente daqui a pouquinho. Então, esses mecanismos de defesa me fez ter alguns tipos de comportamento, tá? Vou até colocar aqui. Comportamento. Por quê? Porque o trauma emocional, ele vai fazer com que você tenha uma reação sobre ele. Porque você precisa sobreviver. Então, tudo aquilo que você adquiriu aqui, ele vai te dar um ponto de vista, inclusive por conta da sua sobrevivência, tá? Na próxima aula vocês vão entender um pouco melhor como é que a gente funciona, mas por que eu quis começar por essa parte aqui? Eu gosto muito de falar o porquê, né? Porque é desta forma que a gente enxerga o mundo. Então eu já quero abrir a mente de vocês para que vocês comecem a olhar as coisas de outros pontos de vista, que vocês comecem a enxergar a vida com essa riqueza de olhar, tá? E, enfim, aí ponto de vista, sobrevivência, tá? Essa sobrevivência que é muito importante, vou até grifar ela para vocês, que é aqui que vai reger todas o seu comportamento. E aqui também ela vai te trazer a forma como você vai agir no mundo em dor e em recurso. Dor e recurso. Deixa eu arrumar aqui assim para ficar mais arrumadinho para vocês. Se vocês quiserem de repente printar a tela, eu já vou abrir aqui um pouquinho de espaço, tá? Gente, a terceira nuance da questão do ponto de vista é a nossa interpretação. Interpretação. A partir disso aqui, pensar, sentir e agir, você vai ter uma interpretação. Você vai interpretar a partir de pensar, sentir e agir. E isso daí vai ser a partir de uma comparação com o passado.
e de uma percepção do novo, que é presente / futuro. Por quê? Pensa que tudo isso aqui que você adquiriu, pensou, os valores, os meios, estão todos no passado. A percepção do novo, ela está no presente. Então eu estou aqui no novo, o presente ele é um segundo atrás, então sempre é um futuro, né? Mas digamos que só hoje, por hoje, é um presente. Mas você não tem certeza do que vai acontecer à noite. E às vezes só naquele dia você tem 2, 3 situações em que te levam a você viver no futuro. Ah, eu estou esperando uma resposta à noite. Estou esperando o resultado de um exame. Entendeu? Daquele dia. Você acorda de manhã já com essa sensação. A percepção de que você está o tempo todo, o que eu tô querendo abrir um pouco para vocês entenderem as coisas mais palpáveis, mas que na verdade, o que eu quero dizer aqui para vocês é o que não é palpável e que não é tangível. Não, você não consegue perceber. Você não consegue perceber o quanto você tem de medo das situações do novo. Por quê? Porque você, baseado no que tem no passado, você percebe aquela situação e faz um julgamento, imagina o que vai acontecer, você tem uma percepção do que vai acontecer no futuro. E às vezes aquilo começa a te incomodar, aquilo começa a te paralisar e você não sai do lugar. E aí você fica trazendo toda essa carga do que você não sabe. E por que você ainda não sabe? Porque você só sabe a partir das referências que você tinha. Mas às vezes, quando a gente começa a crescer e a evoluir, a gente começa a ter novos... Você tá aqui. Você tá aqui, ó. Vou colocar aqui uma perninha. Nossa senhora, ficou horrível. Peraí, deixa eu fazer de novo. Eu acho que não vai aparecer aqui, né? Você tá aqui. Você tem que vir pra cá. Como é que eu faço? Pra sair daqui? Primeiro você tem que sair daqui. Dessa zona de conforto. Pra chegar até aqui. Percebe que não é pular, mas é abrir essa zona até que ela chegue aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? E isso é só uma das características. No próximo vídeo eu vou falar a outra característica do ponto de vista, tá? Mas para você entender que quando você vive na comparação do passado e tentando perceber uma coisa que você não vive, você vive ou numa depressão ou numa ansiedade constante, tá? Isso porque aqui no processo dessa jornada, gente, eu vou levar vocês para entenderem como é que vocês controlam o seu emocional. Como é que você controla você sendo quem você é? Como é que você controla a sua mente para que você possa caminhar na vida desenvolvendo aquilo que você veio desenvolver, fazendo aquilo que você veio fazer. Vamos lá? Continuando aqui, e agora a gente vai falar sobre a segunda característica da percepção da realidade, que é o observador. Quando a gente entende quem é esse observador, tudo muda, né? E na física quântica a gente tem muito isso, né? Quem estuda um pouquinho de física quântica sabe que o observador é que vai dar sentido àquilo, né? Ao que é matéria ou que é energia, né? O que se materializa, o que acontece sempre é o observador que vai estar regendo esse processo. Mas aí é um assunto para, nossa, muita coisa. Vamos continuar aqui para a gente poder entender. Mas assim, é legal dar trazer essa informação para você, por quê?
Porque a partir de agora você vai começar a perceber a vida e você vai ter dentro de você, quem não tem ainda, né? Porque muitas pessoas já fazem isso, já tem isso, como eu, a minha vida ela rege de uma forma quântica, né? De como é que eu penso, sinto e ajo para que eu possa materializar aquilo que é importante para mim, tá? Então isso é física quântica. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu cocrio para mim. Porque vamos fazer um parênteses aqui agora, já que a gente entrou nesse assunto. Se você é a imagem e semelhança de um criador, de uma força maior, né, de uma fonte, de tudo que há, como é que você consegue manifestar isso aqui na vida? Na sua realidade. Como é que você manifesta? A partir daquilo que você pensa, sente e age. De como você pensa, sente e age. Então, eu penso, eu sinto e eu entro em ação e aí aquilo começa a se materializar, tá? Agora, tudo isso vai depender de quem? De um observador, porque é só esse observador que é capaz de pensar, sentir e agir. Um ser humano que é capaz de pensar, sentir e agir para que as coisas se manifestem na realidade, tá? Na sua realidade. Então, vamos lá. Você tem uma característica muito importante que é o observador, que esse observador, ele vai ter o seu ponto de vista e a partir do seu ponto de vista, ele vai ter os referenciais. Ou a partir dos referenciais, ele vai ter o ponto de vista. Isso aqui é um ciclo, tá? Isso aqui é um ciclo. Por quê? Porque quando ele, por exemplo, lembra da historinha que eu falei pra vocês aqui, do apagador? Então tá, minha primeira informação era, eu estou vendo tudo cinza, então eu tenho só esse ponto de vista. Eu aqui sou a observadora. Eu acredito que é só isso, eu não vou nem me dar o trabalho de olhar pra isso. Então, o ponto de vista vai me manter aqui nos meus referenciais. Ah, Lê, não, eu sou um outro observador, ou eu mudei, alguma coisa aconteceu, eu sofri, enfim, eu me tornei um pouco mais flexível. Eu mesmo observador. Eu estou olhando aqui e você diz pra mim, não, olha, tem uma outra cor. Eu vou falar, nossa, tem uma outra cor. Eu vou olhar um outro referencial a partir daquilo que você me falou. Ah, realmente tem uma outra situação. Eu crio um novo referencial a partir do meu movimento e aí eu crio um novo ponto de vista. Entende como que isso aqui é uma via de mão dupla? Ele é um ciclo, ele vai e ele volta. Isso é um ciclo de aprendizado. A real é essa, tá? Tudo bem. Então tudo vai depender desse observador. Esse observador, ele vai, que é você, que sou eu, que são as pessoas que estão ali olhando para aquele fato, ele vai trazer a informação. Eu quero deixar uma dica aqui para vocês, que é sobre o quarto de Jack. Não sei se vocês já assistiram um filme que chama O Quarto de Jack, e lá você consegue perceber muito exatamente sobre a questão do observador e sobre a questão dos referenciais, tá? E sobre a questão de como ele vai se dando o ponto de vista daquela criança. Tá? Eu só vou fazer um pequeno spoiler aqui. Essa criança ela fica presa, acho que até mais ou menos 7, 8 anos, num quarto só com a mãe. E com o carcereiro, ou com a pessoa que manteve ele em cárcere privado, que ia lá fazer algumas visitas. E a mãe fazia com que aquilo fosse completamente, tentando fazer com que fosse o mais natural possível, entendeu? E aí quando ele vem para o mundo real, que na verdade o que é mundo real? Porque o mundo real para nós, mas para ele o mundo real era aquele. Então esse filme é um filme F bem grandão, para que vocês assistam, para vocês pararem, mas com essa percepção. Eu já assisti ele antes dessa percepção, assisti depois dessa percepção. Ele é um filme que dói, é um filme que incomoda, mas que faz a gente entender esse processo de referenciais, de ponto de vista, de realidade, de percepção e de realmente dar umas porradinhas, tipo, acorda, porque a vida não é muito bem do jeito que você imagina que ela é, tá? Então, o observador.
falei do quarto, vamos lá. Para resumir isso aqui, para vocês poderem entender isso aqui, o que eu quero que vocês olhem agora aqui? Que vocês observem a fórmula da realidade. O que é a fórmula da realidade? A fórmula da realidade inclusive é uma coisa que é bom a gente, né? Não só vocês, eu também faço muito isso, mas todos os seres humanos, né? Mas você que está me ouvindo aí, treinar isso. Treinar sempre que fato versus interpretação é igual à realidade. Então, a realidade nua e crua, verdadeira, dura, firme, real, não sei o que é a realidade, sabe? Aquela coisa, a verdade absoluta, ela não existe. Ela não existe. Existe fato versus interpretação. A minha realidade é diferente da sua. O que eu entendo do mundo é diferente do seu. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Lá na frente a gente vai entender como é que a gente pode fazer pra gente se relacionar no mundo. Fato versus interpretação. Eu tenho fato e tenho aquilo que eu interpreto a partir do meu ponto de vista, a partir das minhas referências, que dá um colorido para o fato. Eu vou até colocar um colorido de verde. Que vai dar um colorido, olha, eu até coloquei aqui de várias cores, para o fato. Aí esse fato, a partir do ponto de vista das referências, vai ter a minha interpretação e a minha história que eu vou contar, tá? E, detalhe, só para ficar mais profundo ainda, por que vai mudar o ponto de vista, por que às vezes... por que eu falei, na verdade, me enrolei aqui. Na verdade, por que eu falei primeiro ponto de vista, depois observador? Porque o ponto de vista aqui, ele é o mesmo. Mas se eu colocar uma outra pessoa aqui, no mesmo lugar que eu, ele pode achar de repente, em vez de ele falar assim, um preto em tom de cinzas, ele pode falar, são vários tons de cinzas. Entende? Então, tudo vai depender do observador. E aí vai depender do ponto de vista. E aí vai depender das referências. E aí esse fato tem um colorido que é só da pessoa. Como é que eu aumento isso aqui? Como que eu aumento a minha percepção da realidade? Porque a real aqui é aumentar a percepção da realidade. Porque a realidade, ela existe. Ela é natural, ela está acontecendo o tempo todo, ela é cíclica. Só que como é que eu aumento a minha percepção para eu não ficar fechada? Aumentando os meus referenciais. Tá? Agora, na prática, que eu vou deixar aqui para vocês, na prática, é um exercício que ele deixa a gente bem impactada quando a gente faz. Parece simples, mas vocês fazendo, né, tem que fazer, né? Agora é na hora de em agir, em ação. Observar a diferença sua e dos outros. Não é a diferença, é a diferença de percepção. É a diferença daquilo que você vê. Então começa a trazer na memória, tá? Ou dá uma startada. Então é isso. Então, a primeira tarefa, o primeiro exercício é observar a diferença sua e dos outros. Pega uma situação que aconteceu, às vezes um mercado, uma fila de mercado, uma coisa boba, às vezes uma fila de mercado, você reclama, o outro não, ou o outro não, ou você reclama e como o outro responde. Abre a lente para poder enxergar. A segunda coisa, o segundo exercício, esse é mais legal. Esse dá para você fazer até escrevendo, tá? Se você fizer escrevendo é mais legal. Você vai lembrar, você vai ver, você vai imaginar, você vai tentar lembrar como é que a sua família de origem, como era a sua família de origem, mas na sua percepção de bebê, de criança, de adulto e de idoso, só se você for mais acredito que não. Mas dessa sua percepção, colocar sua tela. Vou apagar aqui. Sua percepção de bebê, criança e adulto. Então vamos lá, quando eu era bebê, eu via a minha casa. Você já percebeu? Uma coisa que é legal vocês perceberem é se vocês vão na casa quando vocês moravam quando era criança. A casa ela era enorme quando você era criança e quando você é adulta ela fica pequena. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu várias vezes porque eu mudei muito.
Em todas as casas, a rua da minha casa era muito larga e eu tinha certeza que ela era larga. E existe também uma questão da nossa mente, como ela grava as coisas, né? Ela vai gravar muito como é que você percebia as coisas também. Então a rua, a gente quando é criança, a gente percebe tudo muito grande, né? E não é real. Ela é daquele tamanho, continua da mesma rua, né? Então você vai perceber como bebê. Mas como bebê, aqui como bebê, o que vocês vão fazer? Fazer um parênteses, vocês vão tentar se observar como é que você era cuidado como bebê. Como é que a sua mãe funcionava quando você era bebê. Depois, como que a sua mãe e seu pai, mãe e pai, tá? Sua mãe e seu pai funcionavam como você era criança. Como sua mãe e pai funcionavam como você era adulto. Família de origem é pai e mãe, basicamente, tá? E aí você pode aproveitar depois disso, quiser aprofundar um pouquinho mais, você pode relacionar isso com a sua família atual. Você pega aquelas informações, como é que eles funcionavam, e faz uma relação. Esse exercício ele vai servir também lá na frente para você entender quais são os seus padrões, tá? Mas isso é para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então eu te espero lá. Grande beijo!